Olá, bem-vindo a mais um programa Repórteres. Na edição de hoje vamos falar sobre o crescimento do maior grupo terrorista em atividade no planeta, o Estado Islâmico. Também conhecido como ISIS, é um grupo radical que tomou posse de grandes porções do território no leste da Síria e em todo o norte e oeste do Iraque. Suas táticas brutais geram medo e indignação em todo o mundo. Assassinatos, sequestros de membros de minorias religiosas e étnicas em massa, decapitações de soldados e jornalistas, tudo em nome da imposição da lei religiosa islâmica. A história do grupo terrorista Estado Islâmico está relacionada com um processo de crise política que se desencadeou no Iraque após a guerra iniciada em 2003. 2 anos após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, chefiados por membros da organização Al-Qaeda, então liderada por Osama Bin Laden. Que, na verdade, Osama Bin Laden já tinha esse projeto. E o Osama Bin Laden já vinha atuando desde a década de 90. Ele também queria ser o califa, né? Não conseguiu, veio a falecer, né? Veio a ser morto pelos americanos. Mas ele tinha esse propósito de se fazer um califa da sociedade muçulmana. Então, na verdade, essa ideia já vem sendo disseminada entre os muçulmanos há muito tempo. Até então, inicia-se a Al-Qaeda como o grande inimigo do mundo ocidental. Bush declara uma guerra contra o Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda na época, e a gente sabe que com isso tem a invasão dos Estados Unidos em 2013 e tudo mais. A Al-Qaeda começa a crescer, porém, o fundamento da Al-Qaeda, apesar de Bin Laden ter o sonho de formar um califado, porque o que as pessoas precisam entender para saber o que é Estado Islâmico é entender que o sonho de califado ele já vem sendo mantido naquele desejo de se ter um Estado Islâmico com as fronteiras do califado, lá do século VIII, século VII, século VIII em diante. Aquele sonho continuava e o Bin Laden foi um dos que queria realmente estabelecer um Estado Islâmico. Porém, quando ele inicia suas atividades com a Al-Qaeda, o objetivo dele era justamente se levantar contra os Estados Unidos por causa da intervenção ocidental no Oriente Médio. A Al-Qaeda possuía grande espaço de atuação no terrorismo iraquiano e em parte da Síria. O grupo Estado Islâmico nasceu como uma derivação da Al-Qaeda, fundamentado nos mesmos princípios desta organização, que remontam à ideologia pan-islâmica de Said Qutb, antigo líder da Irmandade Muçulmana. Contudo, as ações do Estado Islâmico ficaram gradativamente mais radicais, até mesmo para os padrões da Al-Qaeda, o que provocou a separação entre as duas organizações terroristas. A guerrilha, o radicalismo, o estupro de mulheres, morte de cristãos e também de muçulmanos, invasão de países, né? Porque para chegar ao governo que eles querem, eles vão ter que dominar, e o domínio tem que ser através de forma radical. O objetivo principal do Estado Islâmico é expandir o califado por todo o Oriente Médio, que se pautaria pela Sharia, a lei islâmica, interpretada a partir do Alcorão, e estabelecer conexões na Europa e em outras regiões do mundo. O propósito é realizar atentados que lhes possam conferir autoridade através do terror. Eles têm uma proposta de resgatar um califado que existiu na época do Império Árabe, que foi um império também de domínio muçulmano. E esse califado original foi logo após o profeta ter falecido, ficaram alguns líderes no seu lugar, né, que o sucederam. Eles são chamados de califas Rashidun, que são os califas principais, Abu Bakr, Omar e Uthman. Então, era um califado onde o líder ele tinha várias funções. Ele era um líder religioso, profeta, sacerdote, um economista na sociedade, um líder militar, um líder político. Então, ele exercia vários papéis. O desejo do Bin Laden, primeiro, antes de restaurar a supremacia do califado islâmico, era justamente se levantar contra os Estados Unidos e o Ocidente e destruir essa ingerência da cultura ocidental no Oriente Médio. É curiosa a grande adesão de simpatizantes não islâmicos e, frequentemente, de origem europeia às causas do grupo. Muitos jovens do Ocidente se oferecem para integrar o Estado Islâmico e servir
a um propósito jihadista. Esse tipo de comportamento preocupa vários chefes de Estado da Europa, sobretudo pela possibilidade de infiltração que tais jovens, treinados como terroristas, possam realizar em solo europeu. Existem pessoas que são contra esse movimento econômico que existe no mundo atualmente. Elas não sabem o que fazer, mas são contra. Quando vem um grupo desse dizendo que, em nome de Deus, eu vou resolver o problema, mas para resolver o problema eu tenho que atacar, muitos acabam cedendo a isso, né? São enganados, né? Mas também muitos no meio do caminho desistem. Tem muitos terroristas que entraram para vários partidos terroristas e no meio do caminho desistiram, viram que não era essa opção ideal para realmente colocar os seus propósitos, dizer ao mundo as suas necessidades. Porque a juventude, ela gosta da ideologia, ela gosta do novo, do diferente, do estar servindo. E a proposta deles vem com argumentos que, de fato, aconteceram durante essas longas décadas de desfavorecer o mundo árabe, o Oriente Médio, numa série de questões econômicas. No próximo bloco, o que significa jihad islâmica? Não saia daí!